Olá pessoal, 11º domingo de isolamento social aqui em Fortaleza. Hoje, dia do Senhor, 31 de maio. Eu quero fazer algumas indagações muito sérias em que basearemos a reflexão de hoje. A primeira indagação é a seguinte: se você morresse agora, para onde você iria? Segunda indagação: partindo do pressuposto que você é um cristão não nominal, mas um cristão verdadeiro, seria presunção afirmarmos que se você morresse agora, você estaria automaticamente ao lado de Deus, em comunhão plena e já desfrutando dos efeitos de uma salvação eterna? Isso seria presunção? Seria presunção se a salvação fosse um feito humano, se a salvação viesse do homem ou que fosse complementada pelos seres humanos. Mas não é isso o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. A salvação é do Senhor, é de Deus, é mérito dele. Do começo ao fim depende dele. E é por isso que nós podemos ter segurança de salvação. Conta-se a história de uma senhora bastante debilitada, por assim dizer, já pisando na soleira do além. Ela foi visitada pelo seu pastor, que na tentativa de trazer algum consolo para aquele momento de transição, estar na iminência da morte, ele fez uma suposição muito estranha. Ele disse o seguinte: irmã, se Deus voltasse atrás em relação à sua salvação, às suas promessas de salvação para a sua vida, como a senhora reagiria? Aquela senhora, numa demonstração de convicta fé, disse o seguinte: pastor, se tal suposição fosse verdadeira, eu perderia a minha alma. Mas Deus perderia muito mais. Ele perderia a sua palavra. Porque aquilo que ele me prometeu, sendo ele Deus, ele não pode negar essas gloriosas promessas. Então isso é só um indicativo a mais, uma boa ilustração, para deixar claro que quando Deus nos promete uma salvação eterna, ele não toma, e é por isso que nós podemos ter segurança de salvação. Mas aí vem uma terceira indagação, muito sincera e relativamente comum. Muitos crentes padecem com a seguinte dúvida: pastor, eu já criei em Jesus Cristo, eu acredito no plano da salvação de Deus, eu me arrependi dos meus pecados, no entanto, eu abrigo no meu coração uma angustiante dúvida: será que de fato eu sou filho de Deus? Será que eu sou salvo em Cristo Jesus? Eu tenho dúvidas acerca da minha salvação. Eu quero dedicar a reflexão de hoje para irmãos e irmãs que têm essa sincera dúvida. Vamos ver o que a Escritura diz sobre isso. Por favor, vamos em Romanos capítulo 8, de 12 a 17, diz o que o Espírito diz a todos nós. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Algumas pessoas do meio evangélico acreditam que uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo, faz parte da essência da fé a convicção de segurança de salvação. Em outras palavras, aqueles que verdadeiramente
creram em Jesus Cristo para a sua salvação, não podem, de maneira nenhuma, trazer no seu peito dúvidas acerca da sua salvação pessoal. Mas eu quero te dizer que é possível um servo de Deus, alguém que verdadeiramente foi salvo por Jesus Cristo, ter no seu coração dúvidas da sua salvação. Porque a segurança de salvação não é algo essencial à fé, como diz nos padrões de fé do nosso símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que reflete muito bem os ensinos das Sagradas Escrituras. E é isso que nós vamos aprender aqui. Como é que eu posso ter segurança de salvação? Afinal de contas, quem ama quer sentir a segurança também de que é amado, no caso, amado por Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um cristão. Quais são as características de um cristão? E aí, o versículo 14 nos dá justamente essa informação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é um cristão? É alguém que é filho de Deus e é alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essas informações são importantes porque vão nos possibilitar testes para atestarem a nossa salvação em Cristo Jesus. O primeiro teste, nós veremos aqui, está relacionado com o fato de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que é que significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele tem essa influência benéfica do Espírito na sua vida, que a Bíblia chama de ser guiado. E o outro teste é o teste da filiação, a convicção, uma convicção subjetiva muito forte de que, de fato, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos dois testes aí para percebermos essas duas características de alguém que é verdadeiramente cristão. Então, o cristão é alguém filho de Deus. A doutrina da filiação, ela é muito importante, porque é uma maneira de Deus dizer que nos ama. É bem verdade que Deus é Pai em dois sentidos. Num sentido mais genérico, que ele beneficia todas as pessoas desse mundo, mais no sentido do Deus da providência, o Deus que nos dá, por exemplo, o pão nosso de cada dia, o Deus que nos dá saúde, mesmo que por vezes sejamos acometidos por enfermidades, nós experimentamos a cura e coisas dessa natureza. Então, é o cuidado geral de Deus por toda a sua criação, por todos os homens em geral. Mas nós podemos também pensar em Deus como Pai de uma forma muito especial. E nesse sentido, nem todas as pessoas do mundo desfrutam desse cuidado paternal. Só quem pode chamar a Deus de Pai no sentido bem peculiar e todo especial são aqueles que creram em Jesus Cristo e se arrependeram dos seus pecados, né? São aqueles que já desfrutam da salvação eterna prometida pelo Senhor, tá? Então, um cristão verdadeiro é um filho de Deus. E como tal, veja as prerrogativas de um filho. É corrigido por Deus, isso faz parte do cuidado paternal. Se traçarmos a analogia com os nossos pais terrenos, isso acontece com muita frequência. Isso é uma indicação do cuidado dos nossos pais e do seu amor para conosco. Quando fazemos coisas inconvenientes, nós somos corrigidos e muitas vezes corrigidos severamente. Com Deus é a mesma coisa. Só que a correção de Deus, ela é perfeita, ela realmente traz correção e nos faz pessoas mais sábias quando passamos por essas experiências, muitas vezes dolorosas, né? Dessa expressão do cuidado paternal de Deus.
Agora veja que uma outra característica do crente, do cristão verdadeiro, no versículo 14, é que são pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. O cristão é assim. E esse direcionamento do Espírito Santo de Deus, esse agir do Espírito Santo de Deus, envolve muitas coisas, desde o começo da nossa peregrinação cristã, quando o Espírito de Deus vem sobre nós e realiza uma obra que somente Ele pode fazer, que é a regeneração, quando nós somos colocados numa situação de vida espiritual, nós somos sensibilizados para as coisas de Deus. Ele prepara o terreno do nosso coração para recebermos a semente do Evangelho e para que essa semente do Evangelho brote e se desenvolva, né? Isso só acontece graças à obra do Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando fala de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele está pensando em algo mais específico. Perceba isso nos versículos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. O apóstolo Paulo já havia dito muitas coisas de bênçãos que os servos de Deus desfrutam, como a justificação, a santificação, o fato de estarmos unidos com Cristo, isso nos faz devedores. Aí ele diz, nós não somos devedores à carne. Carne aí representa toda a nossa inclinação natural para para realizarmos pecados, para fazermos coisas que Deus não aprova. Então ele diz, olha, nós devemos não à nossa natureza antiga, nós somos devedores implicitamente a Deus pelo que Ele fez. Não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus tem a ver com uma obra que nós devemos realizar, é uma obra conjunta, é uma parceria entre nós e Deus, que a Bíblia chama de mortificação. O que é mortificação? É um aspecto da santificação. A santificação é quando nós somos separados por Deus cada vez mais, é um processo que acontece no início da nossa vida cristã, é um processo que vai durar toda a nossa existência aqui nessa realidade, enquanto pessoas vivas. E um desses aspectos é justamente matar todo aquele caminho que Deus não aprova. Matar todas aquelas atitudes que Deus detesta. Então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus tem a ver com isso. Eis aí um teste muito importante para você saber se é de fato uma pessoa nascida do Espírito Santo, se é uma pessoa realmente convertida em Jesus Cristo. Será que você aborrece o caminho de pecado? Será que você tem prazer nas coisas de Deus, de ouvir a palavra de Deus? Será que você tem necessidade de colocar todos os seus anseios em oração aos pés do Deus Todo-Poderoso? Isso tem tudo a ver com esse processo de santificação. Em relação à mortificação, você deve matar todos aqueles desejos que insistentemente brotam diariamente no nosso coração. É uma guerra diária, é uma guerra incessante, é algo que envolve muita disciplina e que vai envolver muito esforço da nossa parte durante toda a nossa existência nesse mundo. Então, o primeiro teste para você se perceber como servo de Deus e, portanto, ter segurança de salvação é se essa prontidão em lutar contra os inimigos de Deus, e o pior inimigo está no nosso coração, que é aquele resquício da nossa inclinação para o mal, que deve ser combatida por todos nós constantemente. Eis o primeiro teste. O segundo teste tem a ver com um testemunho interno que advém pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que é quando ele
nos traz uma convicção muito mais emocional do que intelectual, de que nós somos de fato filhos de Deus. É isso que ele vai dizer no versículo 15 e diante. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Perceba que ele faz um contraste entre dois momentos na vida de um cristão verdadeiro. O momento passado, antes de Cristo, que nós vivíamos debaixo de uma esfera de profundo temor, por um espírito de escravidão. De fato, aqueles que estão fora de Cristo ainda estão nos seus pecados, e o pecado traz escravidão para todos nós. É a prisão sem muros, e essa era a nossa realidade antes de Cristo. Aí ele faz o contraste de uma nova realidade, não mais de temor, mas de um espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Então, nós fomos adotados por Deus, portanto, nós pertencemos à família de Deus, nós podemos nos achegar a Deus nesse relacionamento muito íntimo, muito profundo, nesse relacionamento maravilhoso de pai e filho, a ponto de nós nos dirigirmos a Deus com uma expressão muito carinhosa que os antigos israelitas usavam, né, no seu trato familiar quando se dirigiam aos seus pais. Abba é uma expressão muito carinhosa. Então, graças ao testemunho do Espírito Santo que ele traz ao nosso próprio espírito, nós podemos dizer convictamente de que Deus é o nosso Pai. Agora, o interessante é que muitas pessoas ainda não tiveram esse testemunho do Espírito Santo. O que é que nós podemos fazer para preparar, para pavimentar essa experiência tão boa, tão agradável, tão doce e tão necessária para que nós não fiquemos mais angustiados, mas ao contrário, já experimentemos a alegria da salvação, sabendo que nós, se somos filhos, como ele diz no versículo 17, nós somos também herdeiros, né? Isso é uma consequência da nossa filiação com Deus. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo. Como nós podemos ter essa convicção? Como nós podemos ter esse testemunho do Espírito Santo? Aí eu quero dar algumas dicas baseadas no ilustre pregador da palavra, Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele diz que, em primeiro lugar, nós podemos buscar a Deus da seguinte forma: faça tudo o que puder para agradar ao Senhor. Faça o máximo para ser santo. Persevere em fazer o que é correto. Em outras palavras, nós precisamos fazer uma faxina do nosso coração. Nós temos que preparar de alguma forma, porque o Espírito Santo, é interessante, aí devemos voltar aqui ao verbo guiar. Algumas pessoas acham que esse verbo guiar dá a ideia de que nós devemos ser pessoas inteiramente passivas. Não se trata disso. Ainda que o verbo guiar dê a noção de algo muito dinâmico em relação à pessoa do Espírito Santo, aí eu gosto de uma ilustração para deixar essa expressão bem mais clara na nossa cabeça. É como um pai que vai atravessar uma rua e ele conduz o seu filho pela mão. Perceba que o pai guia o filho, mas o filho, ele faz o mesmo trajeto com seus próprios pés. Então perceba que, ainda que haja a iniciativa do Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos deixar de lado, mortificar, né? Matar tudo aquilo que não presta, a fim de que essa experiência tão boa e tão necessária realmente se concretize na nossa vida. Em segundo lugar, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz
que depois dessa preparação nós devemos diligentemente buscar o Senhor na palavra escrita, ou seja, na Bíblia. Muitas vezes ele vem ao encontro dos seus quando estes estão lendo sobre ele. Leia a palavra, tome tempo com ela, medite nela. Estes são os meios que os santos sempre utilizam. Então é muito importante você ter contato com esse meio de graça, ou seja, a maneira de Deus abençoar o seu povo. É pela leitura, pela meditação e também por momentos de instrução, de pregação da palavra de Deus, que muitas vezes o Senhor vem, cativa o nosso coração e o Espírito Santo de Deus, de uma forma poderosíssima, testemunha que nós somos de fato filhos de Deus. Em terceiro lugar, o Dr. Lloyd Jones recomenda que nós usemos um outro meio de graça que é a oração. Ele diz: então, para coroar todos os esforços, use a oração importuna. Aquela oração que nós aprendemos com Jesus. Pedi, buscai e batei. Prossiga e persista. E não deixe de buscar a Deus de todo o seu coração. Senhor, traz essa convicção maravilhosa de que eu sou teu, de que o Senhor de fato me salvou. Eu creio em Jesus Cristo e eu sei que aquele que crê tem a vida eterna, mas me dá essa convicção. Pense nisso, meu querido irmão. É possível ter essa experiência e é necessária. Se submeta aos dois testes. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado, mata os seus pecados. E o outro teste. Você já recebeu o testemunho do Espírito Santo de Deus. Esse é um ato soberano de Deus. Peça, busque as Escrituras e prepare o caminho do seu coração para que o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes se entristece com as nossas contradições, com os nossos pecados, para que de fato ele venha e traga esse conforto profundo ao nosso coração. Que Deus nos abençoe e que Deus nos traga paz e alegria, alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém.